Alguns sorrisos confortam, outros aproximam, mas existem sorrisos que existem apenas para assustar. Hoje vamos falar sobre um símbolo histórico que atravessou décadas, culturas e histórias reais. Um sinal silencioso de violência, medo e poder. Esta não é uma história de monstros ou fantasmas. É uma história sobre o que os seres humanos são capazes de fazer uns com os outros. Um conto que começa não em um livro de terror, mas nas ruas cinzentas de uma cidade industrial. É uma história que nos força a olhar para a escuridão que pode existir por trás de um simples gesto. E nos faz perguntar: o que acontece quando um sorriso não é um convite, mas sim um aviso? Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai muito além da ficção. Ao longo da história, marcas físicas sempre foram usadas como uma forma de linguagem. Algumas serviam para identificar pertencimento a uma tribo, a um clã ou a uma fé. Outras como uma punição visível, um estigma que a sociedade impunha a alguém. O chamado Glasgow Smile, ou sorriso de Glasgow, não surgiu como um espetáculo macabro para as massas. Ele nasceu nas sombras como uma mensagem silenciosa e brutal. Uma marca que dizia, sem precisar de uma única palavra: isto é o que acontece quando você cruza a linha. Era um código de conduta imposto pelo medo, uma assinatura deixada no corpo que transformava a vítima em um outdoor ambulante de intimidação. Era a prova de que certas regras não podiam ser quebradas e que as consequências seriam carregadas para sempre e visíveis para todos. Para entender a origem dessa marca, precisamos voltar no tempo, para o início do século XX. A cidade de Glasgow, na Escócia, era um caldeirão de tensões sociais. A pobreza extrema, o desemprego massivo e as condições de vida precárias criaram um ambiente fértil para a violência. Bairros inteiros eram dominados por gangues de rua, conhecidas como Razor Gangs por causa das navalhas que usavam como armas. Nesse cenário de conflito constante, surgiram práticas de intimidação que iam muito além das ameaças verbais. O chamado sorriso tornou-se uma ferramenta de poder, um símbolo de domínio. O objetivo não era necessariamente matar o adversário, mas deixá-lo marcado para sempre. Era uma forma de lembrar a todos quem estava no controle, uma cicatriz que servia como um aviso constante e visível. A marca era um troféu sombrio, uma demonstração de força que ecoava pelas vielas escuras da cidade. O mais perturbador sobre essa marca não era apenas a violência do ato em si, era o que ela representava. A pessoa que carregava essa cicatriz não precisava contar sua história. O rosto falava por si só, narrando um passado de conflito, de desafio e de derrota. O medo se espalhava de forma silenciosa, sem gritos, sem ameaças diretas. A simples presença de alguém com essa marca em um bar ou em uma rua era suficiente para estabelecer uma hierarquia de poder. A violência se tornava psicológica. Era uma ferramenta de controle social que operava no nível mais básico do instinto humano. O medo da dor e da humilhação. A cicatriz transformava a vítima em um fantasma vivo, uma lembrança constante do poder da gangue. E para os perpetradores, era a assinatura de sua autoridade, gravada na pele de seus inimigos. O silêncio era a arma mais poderosa. Com o passar do tempo, esse conceito brutal atravessou as fronteiras da Escócia e se infiltrou na cultura popular. O cinema, a literatura e as séries de televisão começaram a usar o sorriso permanente como um atalho visual para representar o caos, o trauma e a instabilidade mental. Vilões icônicos do cinema e dos quadrinhos, como o Coringa, ajudaram a popularizar essa imagem, associando-a a uma loucura anárquica e a uma crueldade sem limites. Mas o que poucos sabem é que essa imagem nasceu muito longe da ficção e que, na vida real, as histórias por trás dessas marcas não tinham um roteiro, não tinham um herói para salvar o dia e muitas vezes não tinham redenção. Era apenas o resultado cru e direto de um mundo onde a violência era a linguagem principal. A ficção pegou o horror e o transformou em espetáculo, mas a realidade era muito mais silenciosa e desoladora. Ao longo das últimas décadas, esse símbolo terrível reapareceu em diferentes países e contextos, completamente desconectado de sua origem em Glasgow. Não como uma moda, mas como uma herança sombria de ciclos de violência que se repetem. Cada caso, seja em conflitos de gangues na América Latina ou em atos de intimidação em outras partes do mundo, carregava um elemento em comum: o uso do medo como forma de controle absoluto, e na maioria das vezes, o silêncio das vítimas, que eram forçadas a carregar não apenas a cicatriz física, mas também o peso psicológico do trauma.
Essas histórias reais nos mostram que a violência deixa marcas muito mais profundas do que as visíveis na pele. Elas revelam a fragilidade humana e a capacidade que algumas pessoas têm de usar o corpo de outra como uma tela para sua própria crueldade. Curiosamente, muito antes das gangues de Glasgow, diferentes culturas ao redor do mundo já desenvolviam lendas urbanas com temas semelhantes. No Japão, por exemplo, existe a famosa lenda da Kushisaki Onna, a mulher da boca cortada. A história conta sobre uma figura fantasmagórica que usa uma máscara e se aproxima de suas vítimas, geralmente à noite. Ela faz uma simples pergunta: eu sou bonita? Se a pessoa responde que não, ela ataca. Se responde que sim, ela retira a máscara, revelando um sorriso cortado de orelha a orelha, e pergunta novamente: e agora? Independentemente da resposta, o encontro nunca termina bem. Talvez essas lendas surjam porque, no fundo, o medo de uma violência que desfigura e marca permanentemente é um medo universal. É o receio de que algo tão humano quanto um sorriso possa ser distorcido e transformado em um prenúncio de horror. O sorriso de Glasgow não é apenas um evento histórico ou uma curiosidade sombria. É um lembrete poderoso, um lembrete de que símbolos podem carregar uma dor imensa, de que a violência nem sempre é barulhenta. Às vezes ela é um corte silencioso na noite, e de que algumas das histórias mais aterrorizantes não precisam ser mostradas em um filme de terror. Elas podem ser apenas sentidas na presença de uma cicatriz. O rosto humano é o nosso principal meio de comunicação, de expressão de alegria, tristeza e amor. Quando esse canal é corrompido pela violência, algo fundamental é quebrado. Nem todo sorriso é um sinal de felicidade. E como essa história nos mostra, nem toda ameaça precisa de palavras para ser compreendida. Boa noite. E até a nossa próxima história